A liderança sempre precisou contar com a sua experiência, hard skills e soft skills, mas também com feeling, expertise da sua atuação e maturidade profissional. No entanto, hoje, o uso de dados redefine a forma dos líderes tomarem decisões estratégicas. Como equilibrar esses dois mundos sem cair em extremos e preparar lideranças para essa nova realidade? Queria agradecer aqui a presença da minha amiga Lara Anderlini. Falei certo? Falou. O outro é mais difícil ainda, Ramold. É verdade. Diretora de produto no Quinto Andar, que acompanha de perto essa transformação de liderança em um dos maiores unicórnios brasileiros, né? E tem experiências diversas em startups, empresas grandes, inovação, e flutua bem entre esse mundo de dados, percepção, intuição, que tem construído líderes muito mais persuasivos e eficazes, né? Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Dan, pelo convite. Lara, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional, como é que você chegou até a liderança de produto. Eu conheço um pouco da sua história, sei que você passou por empresas diferentes, em desafios diferentes, né? Mas como você construiu essa carreira até hoje aterrissar aí nessa responsabilidade de ter um produto aí, liderando um produto no Quinto Andar. Legal. Eu sou formada em administração, e aí eu fiz um estágio em mercado financeiro. Na minha época, todo mundo queria ir pro mercado financeiro, hoje ninguém quer mais ir, né? Aham. Na época era legal, mas rapidamente já vi que não era pra mim. Depois eu tive uma base bem sólida ali de começo de carreira em consultoria estratégica. Fui pra uma startup menor, assim, que até estava pensando um pouco sobre a diferença de lá e aqui. Depois eu conto um pouquinho sobre o uso de dados. Trabalhei em indústria, na Diageo, como você falou, com algumas áreas de planejamento, mas incluindo planejamento de inovação. E aí vim para o Quinto Andar em 2019, então já faz um tempinho que eu tô aqui, vi o Quinto Andar também em diferentes momentos. Isso já são 6 anos. Já, eu tive uma passagem pela XP também no meio do caminho, e aí eu Uhum. acabei voltando pro Quinto Andar, mas isso já faz 4 anos, assim, que eu voltei. Então é isso, no Quinto Andar eu já fiz um monte de coisa. Quando eu mudei, eu só queria ir pro Quinto Andar, assim, eu só queria ir pra tech. E aí tem muito vou falar aqui um pouquinho também de cultura de super data-driven no Quinto Andar. É um negócio que eu Uhum. gosto demais, acho que é a coisa que eu mais gosto no Quinto Andar. E quando eu vim, eu só queria ir pra tecnologia, sabe? Queria estar na nova economia, no novo momento. E aí, então, eu entrei numa área, primeiro de growth, de um canal de aquisição. Depois eu montei uma área de Customer Insights, que também foi uma das coisas mais legais que eu Legal. fiz com dados também. E aí fiquei uns 3 anos e meio em estratégia corporativa ali, apoiando o CEO em algumas questões de planejamento estratégico, governança. E faz, acho que uns 6 meses que eu vim para produto. Então, a minha carreira é bem generalista. Eu sempre trabalhei mais em áreas de planejamento, gestão. E é isso, sou uma apaixonada mesmo por trabalhar com dados, então adorei o convite. Que legal. Queria fazer um gancho com parte da sua história, onde você chegou no Quinto Andar em um momento muito diferente. Já era uma empresa que foi fundada com uma cultura data-driven, Uhum, mas a gente entende que a construção de insights a partir de dados leva tempo, uhum. né? Como foi passar por essa transformação e até liderar algumas transformações, onde você deveria ter ali profissionais que estavam acostumados a falar de insights de demanda e controle, Uhum. né? Para construir insights poderosos e potentes a partir de gestão de dados, né? Você acompanha essa transformação? Como é que foi construído? O que você vê de mais diferente entre aquele momento de construção e hoje que é utilizado já esses insights prontos? No Quinto Andar em si, eu acho que já nasceu assim, sabe? Desde que eu entrei, e aí eu estava até pensando um pouco nessas experiências passadas que eu tive. Com certeza o Quinto Andar é o lugar que eu mais acessei e usei dados para tomada de decisão na minha carreira. E acho que a maior diferença do Quinto Andar para os outros lugares que eu trabalhei é o acesso a dados, que é Uhum. muito mais autosserviço, né? Self-service. Já é esperado que as pessoas, qualquer pessoa que trabalhe lá, consiga
achar os dados por si só, fazer análises, fazer o problem solving usando dados, assim. Isso, desde o começo que eu entrei, já foi um negócio que eu me impressionei muito. Porque antes eu trabalhei já mercado financeiro, consultoria, mesmo em empresa, era empresa aberta, né? Na Diageo era empresa aberta, capital aberto. Então era muito mais difícil esse acesso a dados, assim. Você tinha que pedir para alguém uma tabela específica, um dado específico. E no Quinto Andar eu cheguei lá e você pode pegar a série de dados inteira Tá e disponível. tá disponível. Hoje é muito, né? A gente, agora talvez o que mudou, né, na sua pergunta, a gente, empresa muito maior, tá se preparando, tem um desejo de abrir capital. Então tem uma mudança até para menos acesso, que eu acho que vai começar essa Uhum, tendência. uhum. Ou não é, né, LGPD, tudo isso no começo não tinha tinha tanta tanto. coisa. Então eu já entrei lá com uma cultura muito de ser esperado que você mesmo acessasse o dado e tirasse insights e falasse sobre dados. Acho que muito como cultura do Quinto Andar mesmo, assim. Então lá dentro mais me transformou do que eu via transformação, para ser sincera, na forma de trabalhar. Mas versus outras experiências que eu tive, mudou bastante, assim. E aí você falou um pouco do comando e controle. Eu acho que eu sempre falei em entrevista, até o fato de eu ter entrado no Quinto Andar, voltado pro Quinto Andar, ficar. Essa cultura de dados é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu acho que ela deixa a cultura e a forma de gestão, a forma de trabalhar menos política. Boa. Porque as coisas são feitas baseadas as decisões são tomadas baseadas em fatos e dados. Não tem muito assim, o fulano quer, o ciclano acha. Ah, tá bom, você acha baseado em que hipótese? Me traz análise, vamos testar e medir. Isso eu acho que depois de viver lá alguns anos e ter vivido outras culturas, eu vejo que isso deixa muito menos espaço para, sabe, política ou decisões que não são realmente baseadas em dados e fatos. Boa. Eu ia fazer duas perguntas em uma, mas eu vou até dar uma aliviada e vou Uhum. anotar aqui para não esquecer a pergunta. Mas quando a gente está falando de gestão, né? O dado, ele apoia a sua intuição? Tem muito gestor que tem essa característica de ler o que está acontecendo no ambiente e conseguir liderar o time, gerenciar o time sem olhar para o dado? Ou é indispensável casar o seu feeling aterrizar o seu Uhum. feeling com dados que baseiam as suas decisões ali? Eu acho indispensável, mas não sozinho, né? Assim, pensando em experiência. Eu acho que tem a intuição, mas acho que essa intuição vem muito de estudar mercado, benchmark, entender contexto e a própria experiência pela qual você passou. Eu tô lá faz 6 anos, né? Uhum. Então eu já sei mais ou menos como as coisas funcionam. Vem um dado, eu falo, estranho. Tá estranho esse negócio. Então eu acho que tem essa intuição que é mais baseada em experiência, contexto, estudo de mercado mesmo. Mas eu tenho um estilo de gestão muito baseado em dados mesmo, que não são, mas não dá para esses dados te deixarem cegos. Eu acho que essa é uma. Não pode ser escravo do dado. Isso, eu acho que essa é outro lado da moeda, assim, de a gente ser tão data-driven. A gente, às vezes, se apaixona demais pelas análises, sabe? Tem uma Uhum. cultura muito lá que a gente fala do why, why, why. Então, alguém trouxe um dado e fala, entendi, mas por quê? Mas por quê? Por que isso? Qual será a hipótese? Nunca fica no superficial da primeira resposta. Isso eu acho demais, mas às vezes eu acho que a gente exagera. Uhum. E se eu olhar o dado cortado desse jeito? E se eu olhar só para essa cidade? E aí você se perde na. Acho que aí vem esse equilíbrio de falar, já viu bastante, Uhum. isso aqui já é dado suficiente para eu tomar uma decisão e seguir em frente ao invés de ficar ali gastando, enfim, Torturando o dado. investindo, torturando o dado. A gente faz bastante isso, assim, sabe? Aham. Eu acho que isso eu tenho um pouco menos, assim, eu sempre, putz, já cheguei demais no detalhe, acho que aqui já deu, já tô confortável para tomar essa decisão. Eu acho que algumas pessoas ainda vão não, tem que ter certeza. E isso, eu não acho que a gente nunca tem, sabe? Sei. A análise te traz direcional, mas eu não acho que certeza nesse mundo dos negócios
nunca Te vai ter. leva por caminhos novos, né? É É. difícil. A gente falou em um episódio anterior sobre usar o dado para confirmar uma hipótese ou para confirmar um viés pessoal, Uhum. né? E o profissional ele tem que ter muita maturidade e empoderar o time para fazer essa separação. O que que é bom para mim, né? E o que que é bom realmente Sim. para o negócio. E empoderar a galera, ter uma cultura que ela possa validar a hipótese e não o viés, também dá trabalho, né? Nossa, essa é uma ótima, assim, muito vira e mexe. Esses tempos atrás mesmo a gente estava fazendo uma análise, assim, de uma decisão bem complexa, e eu me peguei nessa: "Será que eu tô enviesada?", pra minha Uhum. opinião, porque é muito assim, você consegue, né, você consegue achar o dado que vai provar Ainda mais se você aquele tem seu muito e viés. muito Ainda mais se dado. você tem, exatamente. "Ah, porque nesse pedaço aqui, nesse recorte, eu tô vendo isso". Uhum. Eu acho que esse é um ótimo ponto. Tem um negócio no quinto andar que eu acho bem legal que a gente fala, que é honestidade intelectual. Eh, e isso ajuda ali nesse tipo de decisão, porque às vezes, né, é uma estrutura super matricial, que é complexa, mas acaba ajudando para esse tipo de coisa de viés. Então você tá lá, tem o time de produto, tem o time comercial, tem o time de operações. Cada um tem seu viés, né, sua experiência, profissional ali, vai olhar em um contexto, o time, então tem um olhar diferente. E aí uma coisa que é muito legal lá, porque normalmente nesse tipo de decisão mais difícil vem isso: "Ah, eu queria fazer isso aqui. Putz, mas eu não acho que a gente tem que ir para esse outro lado". E aí cada um vai lá e traz seu ponto de De vista. vista e análises, e aqueles quebra-pau que sempre tem, são facilitados porque tem essa cultura de Uhum. tomada de decisão via dados, e muitas vezes eu já vi isso acontecer, de falar: "Putz, realmente, você me mostrou por A mais B, então vamos ter honestidade intelectual", que é meio essa abertura para mudar de opinião, para ver outros pontos de vista, e aí sempre a partir de dados e fatos, você poder rever sua decisão, seu posicionamento. Então tem menos esse apego ou ego, vamos falar assim, que eu já vi, né, em outros contextos de empresa, por Acontece exemplo. muito o tempo todo. Acontece de não, eu quero assim, foi o jeito que eu sempre fiz. E é isso que eu acredito e tem que fazer. Aqui tem menos espaço para isso, acho que é um negócio muito legal e, no fim, ajuda nisso que você falou de vieses, né, porque são Uhum. diferentes pontos de vista que tentam chegar numa conclusão comum ali para resolver o problema, com base também em dados e análise. Legal. Para não perder aqui A a outra pergunta. a outra pergunta, mas depois eu queria falar um pouquinho sobre, honestidade intelectual e até falar um pouquinho sobre, eh, essa construção de valores pessoais, que no final você está lidando com pessoas, né. Mas ainda voltando aqui para o tema de desenvolvimento de produto, Uhum, aliado a uma abundância de dados, uhum. né. Você acha que produto ba criação de produto baseado em dados limita ou incentiva a criatividade? Eu vou ser sempre a favor daqui nessas minhas respostas, sempre a favor. O que eu acho que é interessante nisso de desenvolvimento de produto é nos diferentes contextos que eu já vivi, né, eu estava até refletindo sobre isso. Na Diageo, em indústria, eu trabalhei em inovação. Então você tá falando de desenvolvimento de produto Físico. físico. Como é diferente, muito mais difícil você ter dados e ali uma certeza, o nível de risco que você está tomando para lançar um produto que você faz teste do consumidor, teste cego, embalagem se a pessoa gosta, esse preço você compraria. Tem isso, mas aí você várias vezes a gente fez um monte de teste disso, de conceito e tal, põe para vender, não vende nada. Uhum. Aqui, né, no contexto que eu tô, que é um produto que tem uma quantidade muito grande de pessoas que acessam já esse produto, esse Uhum. aplicativo, é mais rápido você coletar informação, Que o volume é maior. volume, e mais rápido de você, né, implementar, testar rápido. Não precisa quando eu tô fazendo um produto físico, a gente precisava fazer o produto de fato, desenvolver, tem que ter shelf life, né, que é tipo vencimento, testa, coisas, pessoas que realmente trabalham com Ter química, legislação, né. legislação, importação, né, muitos casos. Aqui, tipo assim, é um
uma coisa que também é escassa, que é recurso de Aham. desenvolvimento, mas é muito mais rápido você desenvolver algo, testar e aí com base em dados, em uma semana, 2 semanas, um mês, testar e ter dados reais se as pessoas usaram, fizeram esse fluxo, se, né, os grupos teste, grupo controle, tomar uma decisão ali, falar, nossa, o grupo que passou pelo teste teve uma conversão X% maior, vale a pena ou não vale a pena. Então, eu acho que ajuda muito, mas depende muito do contexto que você tá também. Ou um outro contexto que eu já vivi foi B2B, nessa outra startup menor, Uhum. quando, né, não tem essa. B2B é muito mais difícil de testar. E mesmo dentro do Quinto Andar, já passei por alguns Aham. contextos. Você tem poucos clientes, clientes institucionais, não respondem pesquisa, não acessam plataforma. É muito mais difícil você testar um negócio assim versus um B2C numa Com um plataforma volume muito grande com um ali de volume gente muito acessando. grande. Uhum. Então, eu acho que ele ajuda. Você é criativo. Eu acho que a criatividade aqui no tipo de produto que eu trabalho hoje é na criação de hipóteses, é entender o problema né, a dor que você está querendo resolver, as Uhum. hipóteses para quais você vai fazer isso, como você vai fazer, e aí os dados te ajudam a testar, direcionar de um lado para o outro. Mas é um lugar privilegiado, com certeza, que a gente está com dados. Boa. E você acha que existem cenários onde o uso de dado para validar ou para criar a hipótese, né, para testar um produto, ele pode ser dispensável? Tipo, tive uma ideia no chuveiro, vou testar esse negócio, não olhei para o dado. Ainda tem espaço para isso no mercado? Então, você sabe, eu trabalhei um tempo, né, um tempo grande aí com o CEO, que é uma pessoa que eu admiro demais, que é o Gabriel, que é o fundador do Quinto Andar. E eu aprendi, assim, demais trabalhando com ele. E uma das coisas foi essa, assim, que ele às vezes falava muito. Para essas pessoas que são visionárias, e mesmo, né, eles ali, quando foram criar o Quinto Andar, e não tinham dado nenhum, não tinham nem produto para testar, não tinham cliente para testar, precisa dessa visão mesmo de alguém que teve uma ideia muito louca, e aí todo mundo fala: "Imagina, não vai dar", e a pessoa fala: "Vai dar sim". Então a gente tinha eu sou uma pessoa mais de olhar o dado, fazer benchmark, estudar, e às vezes a gente discutia um pouco isso e ele me falava: "Lara, se fosse, tipo assim, não quero fazer um negócio que alguém já inventou, talvez ninguém tenha inventado, não adianta para algumas coisas não vai adiantar você olhar, O dado que ele não tá lá ainda. não tá lá ainda, ninguém fez, não tem benchmark, não tem, a gente vai ter que ter realmente essa acreditar que isso aqui vai dar certo e pôr pra rodar. Então, acho que tem espaço sim. E no fim, são as pessoas que são os grandes visionários, inovadores, que trazem, né, que acreditam. Tem uma crença ali. Várias vezes rolava isso, assim, a gente discutia. Ele, não, tá bom, mas você pode fazer qualquer conta que for, que eu ainda acredito nesse caminho, vamos seguir. Eu acho que tem espaço sim, é muito mais arriscado, mas acho que são onde as grandes mudanças acontecem também. Boa. Os produtos realmente que mudam o jeito de fazer a Disruptivos, coisa, disruptivo. exatamente. Legal. E você trouxe agora um tema muito interessante na composição de time, né? Que são pessoas, às vezes visionárias, mas não tão ligadas a dados, e outras pessoas que precisam dos dados para construir ali, continuar uma construção saudável e contínua e Uhum, sustentável das empresas, né? uhum. Como é que hoje, você vê essa experiência de ter essa diversidade no time, essa diversidade de pensamento, essa diversidade de metodologia, né? Às vezes a gente brinca lá na Evope que é pastelaria, né? A gente chega com uma ideia, sai fazendo, testa e, pô, às vezes dá certo e às vezes não. E mais, como é que a gente compõe esse time com diversidade, mas em algum momento transforma toda essa energia em uma cultura data-driven. Hum. Onde, assim, a galera fala assim: não, beleza, eu tenho liberdade para pensar, sonhar e tudo mais, mas em algum momento, essa ideia que foi testada, que teve um desenvolvedor disponível em algum momento, que virou um produto, precisa começar a encontrar o seu dado para montar o seu bercinho e dormir, né, em cama quente. Uhum. É interessante isso, porque eu acho que tem essa composição de perfis.
Mas eu acho que é mais essa composição, pelo menos na cultura que a gente tá hoje, que tem um pilar muito forte de ser data-driven, tem até um princípio de cultura que chama Dive Deep. Então é realmente uma cultura e aí o comportamento já existia muito antes de existir o nome do princípio. O princípio acho que existe faz Aham. um ano. Que eu acho que tem esses perfis de pessoas, como você falou, e aí eu passei por alguns momentos de tamanho, de quinto andar e tal, pra ver. Antes tinha mais gente que era mais. Acho que mete o louco, vamos falar assim. Que tinha mais esse. Mais energia que juízo. Não, e até agora que eu falei aqui do Gabriel, que ele é uma pessoa visionária e tem intuição, mas é mega dados também. Eu acho que é mais esse momento. De que produto eu tô falando, né? Em que momento que eu tô. A gente tem o produto de aluguel, por exemplo, no quinto andar, é super antigo. E mais recentemente a gente lançou compra e venda, produtos financeiros. Para aluguel, cara, já tem um monte de dados para tomar minha decisão. Já tô num momento de otimização de produto, isso que você falou, né? Esse momento mais de, com base naquilo que a gente já tem, otimizar incrementalmente, versus lançar um produto novo. Então, eu acho que essa composição de perfis existe. Tem outro perfil de pessoas que ao longo do tempo foi entrando na empresa e trazendo essa visão mais de estrutura de dados, até esse ponto que eu te falei no começo de acesso a dados, né? Então a galera ali mais de finanças, jurídico, nossa, não pode ser tanto assim aberto esse acesso a dados. Então tem a diferença de momento e de em que produto eu aplico, em que problema de negócio eu coloco cada perfil de pessoas, mas eu acho que tem ali ainda uma expectativa de que todo mundo seja data-driven em algum nível. Então, dentro, por exemplo, de um squad de produto, a gente tem engenharia, produto, dados e design. Uhum. Alguns são muito mais, né? Tem uma necessidade muito maior de ser data-driven, mas a cultura tá indo muito para um caminho, por exemplo, no quinto andar, que não é que o time de dados faz a análise. Não é essa cultura lá. A cultura é que eles organizam os dados para que todo mundo possa fazer análises de forma, né, com autosserviço, que a gente fala, self-service. Então, todos, assim, desde o desenvolvedor até o produteiro e o designer também Podem olhar para essas informações. precisam olhar. O designer tem uma pegada mais de jornada, de usabilidade, então eles vão ter num nível diferente de quem trabalha com dados. Acho que o balanço do trabalho deles, a quantidade de dados que eles vão usar, mas é esperado de alguém no quinto andar, de um gestor, por exemplo, no quinto andar, de qualquer time que tome decisões baseadas em dados. E ainda mais agora, nesse momento de AI que a gente está vivendo. Totalmente baseado em dados, né? Tá todo mundo assim, beleza, como que eu, então, melhoro a produtividade do meu trabalho usando isso? Quantifico, né, esforço, volumetria para priorização, por exemplo, baseado em dados. Então, não sei se respondi tanto sua pergunta, Não, mas eu super. acho que tem os perfis, mas não sei, eu vejo ali pelo menos um comportamento comum em todo mundo de não dá para você ser contra dados lá que você não vai se dar bem. Boa. Não, você traz uma reflexão muito interessante, que passa por um tema central de todas as empresas, que é gente. Gente com acesso à informação, gente treinada para avaliar a informação, produto que é feito para gente, né? Então, no final, é tudo pessoas. E no começo dessa conversa, você citou um tema super interessante, mas que é tabu, nas grandes empresas principalmente, que é honestidade intelectual, né? Quando a gente fala de composição de time, de construção de produto com honestidade intelectual, é algo que se treina ou você só contrata gente que aplica o conceito? Nossa, essa é difícil, viu? Eu acho que é mais fácil você contratar já, assim, então ali tem todo um processo seletivo, tanto técnico, né, para ver se essa pessoa realmente consegue resolver problemas. A gente tem cases, né, dentro do processo seletivo de resolução de problemas, já para testar se a pessoa tem
esse racional mais lógico e vai conseguir usar dados para resolver o problema. Dependendo da área, muito mais técnico, de realmente ter que, assim, fazer código e tudo mais, mas aqui na minha parte, que é mais gestão, mesmo assim a gente faz casos, então você já tem uma régua e é critério, assim, é critério pra gente que De essa contratação é, mesmo. Fit cultural. fit cultural e que vai ter ferramenta mesmo para conseguir trabalhar lá. Eh, eu acho que, assim, já vi algumas pessoas entrando ou quando a gente faz aquisição de empresa, que vem com alguma outra cultura que tem bem mais dificuldade de fazer essa porque tem um negócio ali de você realmente estar disposto a mudar de ideia, né, você não é mais você provar seu ponto, honestidade intelectual é você tá aberto ter essa sede por aprender, na verdade, não importa a opinião que eu tinha ontem. Uhum. Se alguém me mostra diferentes perspectivas, eu tô disposta a aprender. E isso eu vi, isso é outra coisa que eu aprendi demais trabalhando ali com, né, pertinho do Gabriel, que realmente eu acho que vem dele, sabe? No limite, assim, dele, né, do André, que era o outro fundador. Então, se as pessoas olham pra ele, que todo mundo admira, e é, né, no limite, a pessoa que mais Que é o exemplo, né? sabe desse produto e tá interessado no melhor pra empresa, e você vê, as pessoas veem ele ali numa reunião mudando de ideia, porque ele acha alguma coisa e alguém vai lá e fala: "Não, olha só, eu testei aqui a ABC", ele pergunta 1000 coisas em cima, o why que eu te falei, e depois ele fala: "Caramba, que legal, não tinha pensado nisso, então vamos mudar de caminho", Uhum. eu acho que sobra menos espaço pra você falar: "Bom, aqui é assim que a banda toca". Então eu acho que dá pra mudar sim, com Uhum. feedback, a pessoa vendo por exemplo e entendendo como também melhora a vida dela, porque assim, eu acho que é muito mais gostoso você trabalhar num ambiente desse que no fim é mais colaborativo, de aprendizado e tal, do que em outros ambientes que tem uma disputa de espaço, ou que você tem que fazer as coisas porque alguém mandou e você não entende por quê. Então acho que tem espaço para se adaptar, mas se você consegue, desde a contratação, testar isso, tanto o skill técnico quanto o fit cultural que isso traz, Facilita seu trabalho. facilita bem. Boa. Eh, no final, com uma infinidade de dados e com a aplicação de inteligência artificial, a gente ganhou uma capacidade de análise que acho que transcende a capacidade humana, né? Acho que, e um dos grandes riscos que você até comentou, que a pessoa se apaixonar pela análise e não pelo objetivo daquela análise. Uhum, O why. uhum. Tem limite de why? Eu acho que tem. Eh, esse tema de inteligência artificial a gente começou a falar muito agora, e acho que, assim, é muito legal, assim, estar lá. Até estava, né, contratei uma pessoa que veio de um outro contexto, assim, que não é de tech, ela falou: "Nossa, que demais poder estar aqui, num momento que a gente estava numa workshop presencial ali, e que a empresa tá treinando a gente, né, tipo, tá dando ferramenta, acesso Gemini para todo mundo e alguns outros até coisas de desenvolvimento, de low code, então várias ferramentas para ensinar, capacitar as pessoas a usar inteligência artificial. Eh, mas aqui acho que até mais focado internamente a melhorar a produtividade. Boa. Então, tentando conectar com essa pergunta, o why, eu acho que ainda continua nesse ponto do, eh, como a gente resolve problemas e toma decisões. Então eu acho que tem limite de você saber até onde você vai e quanto tempo você dedica ali, testar rápido também e errar. Mas falando de inteligência artificial, acho que a gente está num momento que é mega legal estar no quinto andar e estar numa empresa que está investindo em capacitação, dedicando tempo pra gente, dando acesso a ferramentas. E a gente está trocando muita figurinha, assim, entre áreas do: "Putz, pra que você está usando?". Outro dia eu estava nessa, aí cada um vai lá, apresenta como que tá usando, você fala: "Nossa, dá pra eu fazer isso". Então, eu vou parar de tipo, a gente tem que fazer, por exemplo, entrevista, coisas básicas, assim. Aham. Entrevista tem que anotar tudo que o candidato falou e depois colocar num formatinho ali, que é o formatinho que a gente avalia.
Ah, não, eu tô gravando e aí eu tô anotando meus pontos e já explico pro Gemini como que eu quero que depois O coloque no assistente. formato. Uhum. Nossa, dá para fazer isso? Me manda o prompt. Então, assim, a gente tá num momento de experimentação ali, capacitação mesmo de como usar inteligência artificial para melhorar a produtividade do nosso Que trabalho. legal. Muito legal. Eu confesso para você que, assim, quando começou isso, eu fiquei: "Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir?", sabe, né, acho que a gente tá nesse momento. Putz, eu sou uma pessoa que Descoberta. considero que eu sou super tenho uma ótima capacidade analítica, sempre foi um dos meus, né, bons pilares, assim, profissionais, e aí eu me vi naquele momento falando assim: "Será que eu vou dar conta de Mais me uma coisa. reinventar? Vou ter Uhum. que aprender, vou ter que reaprender a ser uma boa profissional usando isso?". Dá um medinho, assim. Eh, e agora a gente tá eles falaram um negócio nesse treinamento que eu achei muito legal que foi, eh, tá todo mundo aprendendo, mesmo quem sabe muito, o negócio tá mudando tanto todo Tanto. dia, Verdade. que mesmo quem sabe muito, não sabe mais amanhã muito. Exatamente. E aí eu fiquei: "Ah, beleza, então acho que dá tempo de aprender". Então, a gente tá nesse momento de mudança grande, assim, de talvez isso aqui tudo que eu tô te contando, né, da minha experiência, daqui a alguns anos, Não falar: vai valer. "Nossa, Olha como a que gente fazia antes. antiga". É, exatamente. Hoje em dia você nem pensa mais, bota lá e aí a inteligência artificial decide por você, vai saber até onde a gente vai chegar. Acho que não, acho que ainda teremos intuição e experiência para tomada de decisão e pessoas, né, Excelente. mas com certeza acho que essa análise de dados e a forma como a gente resolve problemas vai mudar bastante. Você falou um ponto super interessante entre colocar na balança, otimizar a produtividade e dedicar esforço e tempo em construção de novos produtos, né. Uhum. E, sinceramente, não sei se você sabe a história toda, mas a Evopo tá no mercado há 8 anos, né. E a gente sempre que leva um insight de produtividade para a empresa, a gente concorre com a implementação da solução, né. Então a Uhum. gente aponta um lugar onde podia melhorar, às vezes sugere uma solução, e aquela área que quer se tornar mais produtiva acaba concorrendo com uma área que está trazendo um produto que pode gerar nova receita, Uhum. né. Como é que vocês hoje colocam na balança aquilo que vai melhorar a produtividade versus aquilo que vai gerar um novo produto, que pode dar certo, pode dar errado, tem todo um ciclo de produção de um produto novo, né, até ele Uhum. chegar na conclusão, e aquele outro negócio que talvez está mais na cara, que vai gerar um pouco de economia e Uhum. no fim do ano, no fiscal, é dinheiro no caixa do mesmo jeito, né. Como é que vocês equilibram eficiência e a continuidade de produção de produtos? Sim. E até esse é um negócio interessante, né, como é diferente o nível aquilo que eu te falei do nível de certeza do lançar um produto físico versus lançar Uhum, aqui eu também acho que tem isso, né. Quando você tá falando de otimização de custo, processo, produtividade, e faz uma análise e testa e entende quanto que vai melhorar ali, o ROI, né, o retorno sobre aquele investimento, é muito um nível de confiança e de certeza muito maior do que se você tá fazendo uma análise de lançamento de uma coisa nova, de produto, uhum, né. Então, acho que também é importante diferenciar, às vezes a gente fala isso, o nível de confiança de uma aposta que é uma aposta de redução de custo, de otimização, versus o nível de confiança de uma aposta que é um produto novo, uma linha de receita nova. É muito mais difícil também de você testar e ter certeza do resultado dela. Mas esse equilíbrio eu acho que é um desafio constante das empresas. Eu já vivi diferentes contextos na minha carreira e dentro do Quinto Andar mesmo, de até o contexto do mercado, sabe? Às vezes o mercado, tá, né, num contexto de crise ou de crescimento, que você tem concorrência, sabe, que você precisa dedicar muito mais tempo e esforço em crescimento e uhum. tá disposto a, eh, enfim, ter uma estrutura de custo um pouco menos otimizada. Tem momentos em que a gente já esteve pós-Covid, né, todo mundo passou por isso,
Cara, Redimensionando. redimensionando e a gente vai ter que otimizar. E aí, acho que a gente passou por esse momento muito de falar assim: "Ah, eu preciso chegar num", né, a gente falava assim: "Ah, eu quero controlar meu destino. Então eu preciso chegar num ponto de break even ali, de não precisar de dinheiro externo", dado, né, até contexto de crise de mercado, que foi o que a gente aprendeu, então eu vou otimizar até esse ponto em que meu produto se paga, eh, para ter mais dinheiro e mais tranquilidade que eu vou poder reinvestir, controlar meu destino e alocar o dinheiro a partir daí em caminhos de crescimento também. Mas eu acho que não tem uma resposta. A gente até fala às vezes de equilibrar o polígono, né? Tem custo que você falou, tem crescimento, mas também tem, por exemplo, experiência de cliente. Às vezes você tem que Uhum. equilibrar essas pontas todas, que não é uma equação exata. Eu acho que depende de contexto e depende do problema específico que você está tentando resolver. É muito são muitas variáveis, né, então a experiência do cliente é o que custa dinheiro, e Uhum. não necessariamente vai trazer receita nova, pode até aumentar ali a vida do cliente dentro da plataforma, mas te custa um esforço grande até para conversar com o cliente e chegar nessa conclusão. E aí pensando nisso, a gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial e você falou que o Quinto Andar hoje incentiva o uso, dá treinamento e tudo mais. E a gente percebe, conversando com o cliente, conversando com o mercado, com amigo e tudo mais, que receber insight gerado por uma inteligência artificial muda o jeito também que você tem que ler a informação, Uhum. né? Ok, todo mundo vai ter que aprender a usar a inteligência artificial, mas o que que muda para um líder trabalhar com inteligência artificial no self-service, de ir proativamente atrás de um insight, de uma conclusão, ou receber o insight que foi construído a partir de um analista, mas usando inteligência artificial Uhum. até chegar na sua mesa ali. Uhum. Antes era um papel impresso, né? É. Agora é um, sei lá, um No gráfico no chat. PowerPoint. Exatamente, um gráfico ali no WhatsApp. No quinto andar é um comentário, que a gente usa muito É. docs. Então tudo lá é comentário. Putz, tô aprendendo ainda também. O que eu tenho me proposto a fazer é sempre questionar o time se eles poderiam estar fazendo aquilo de forma mais eficiente usando inteligência artificial. Então, hoje mesmo, acho que eu já perguntei isso umas 2, 3 vezes. "Ah, a gente precisa fazer uma análise de volumetria de casos de experiência, assim, assado". Normalmente você punha alguém lá para ficar ouvindo a ligação, lendo o ticket e tal. Putz, será que não dá para estruturar esse dado e a gente vê em massa com AI? Então eu tô me propondo a fazer sempre essas perguntas, para o time começar a pensar em como usar a AI para ajudar na produtividade deles e eles conseguirem ter mais espaço mental e tempo para inovação, para análise mesmo e para coisas que até então, pelo menos, não foram substituídas. Então eu tenho tentado ser, assim, essa e acho que como Quinto Andar a gente tem pedido isso para as lideranças mesmo, assim, que tudo a gente se pergunte: "Ah, mas e com inteligência artificial?". Isso tanto para produtividade quanto para produto para fora também, né. Uhum. Eh, Isso aí vai fazer sentido? Será que dá para melhorar a sua resposta ou o tempo de resposta, o seu esforço colocado nisso, usando inteligência artificial? A resposta, eu ainda não tenho tanto essa. Eu já ouvi algumas pessoas falando: "Ah, eu vi que esse documento foi escrito com certeza por O cara esqueceu de inteligência tirar aquele comentário. artificial". Quer uma versão melhor? Isso eu ainda não peguei tanto, assim, eu acho que eu tô agora mais como gestão de produto, é mais dia a dia mesmo ali, tomada de decisão, não tem tanto essa construção de relatórios, então eu não tenho pegado tanto. Eu tenho um pouco de aflição, assim, de não saber ainda se foi feito por humano Yeah. ou foi feito por IA, mas eu acho que tá tão no começo que vale mais a pena estimular que as pessoas usem e aprendam Até e chegar no limite ali, né? até chegar num ponto e falar assim: "Putz, passou da conta". Acho que a gente ainda não tá ali, assim, pelo menos dentro do meu time. Acho que a gente ainda tá no momento que a gente vai lá no treinamento, olha, testa, conversa com a pessoa: "Como você tá usando? Como você tá usando?". "Nossa, tô usando assim". Tipo, um pessoal de design falando: "Ah, tô usando isso pra que o treinando a inteligência artificial pra ela fazer a revisão das telas por mim". Uau, caramba, antes eu demorava uma semana, agora ele faz em 2 horas.
E todo mundo fica, uau, vou usar isso no meu trabalho também. Volta pra casa e faz do mesmo jeito que você tá acostumado a fazer sempre, né? Uhum. Porque, ou assim, eu testo lá, vou ver se ele escreve um doc pra mim, então. E aí é difícil de treinar, né? Ou de Muito. dar o direcionamento certo. Aí às vezes você fala, nossa, vai demorar tempo demais pra eu Vou treinar, fazer. vou fazer. Boa. Eu acho que a gente tá indo, assim, ainda tá nesse momento de mudança que eu ainda não cheguei, pelo menos nesse ponto da dor aí que você falou, de tá tendo problema de chegar coisa de ter passado do Demais. ponto, assim. Eu acho que Entendi. a gente ainda tá no momento de estimular o uso e depois ver que problema que isso vai dar depois. Boa. Durante a nossa conversa aqui, a gente fez uma construção muito interessante, onde a gente citou o Gabriel, que tem algumas ideias e ele provoca os dados até que em algum momento vocês consigam testar. Depois você mesmo citou que às vezes algum dado chega para você, você olha e fala assim: esse dado me parece pintado de vermelho, mas ele é verde, né? Uhum. Não faz tanto sentido". E ainda há pouco a gente estava falando sobre o limite do uso da inteligência artificial. Usar IA como ferramenta ainda não é indispensável? Dá para seguir um caminho ali? Vamos pensar numa startup que ainda não está num tamanho do quinto andar, ou as pessoas comuns que têm achado que só IA é a salvação, Uhum. né? E estão construindo produtos ou serviços ou negócios que ainda são interessantes, mas não dominam a tecnologia porque não tiveram essa oportunidade. Sim. Dá para seguir a vida sem usar IA por enquanto? Olha, um dilema pra mim. Eu tenho até quando eu saí desse treinamento, eu mandei mensagem pra alguns amigos que até você conhece, e tal, que trabalham em indústria. Como tá aí? Vocês falam disso? E eu ouvi muita gente falando: "Cara, não falamos disso". Uhum. E eu tô então eu não sei, assim, se eu tô numa bolha, se a gente tá numa Aham. bolha. Às vezes eu fico na casa pensando: "Nossa, será que eu tô aqui tão imersa num produto que é de tecnologia, que tá se né, que acho que nesse caso, assim, se você tá fazendo um produto que é de tecnologia, que tem uma plataforma de interação ali de tecnologia e não tá pensando em IA, eu acho que não sei se dá mais, sabe? Pelo menos se Uhum. provocar e falar: "Como vai ser isso?". Eu acho que a gente tá vendo muito como realmente uma revolução, como foi o smartphone, como foi a internet, que vai mudar o jeito que a gente vive, né, interage, compra as coisas. A gente estava até discutindo isso. Tipo, ontem eu fui buscar, eh passagem aérea, e eu acho muito chato ficar comparando passagem aérea, e fui lá e falei: "ChatGPT, procura passagem pra mim, qual a melhor passagem nesse horário?". Não foi tão bom, tá? Aham. Ainda não tá a Não tá, acurácia grande. não tá. Fica: você pode escolher esse, aquele". Não, eu queria que você comprasse pra mim. É. Um assistente pessoal de verdade. É. Então eu acho que a gente ainda vai chegar lá, sabe. Acho que de verdade, assim, estar se perguntando, se você tá criando um negócio novo, estar se perguntando como ele vai ser diferente com inteligência artificial, eu acho que é importante sim, talvez não seja indispensável. Agora eu não sei de verdade, me pergunto bastante se tô nessa bolha e na verdade, coisas mais de bens de consumo, varejo acho que já deveria estar pensando nisso, mas alguns tipos de indústria ou profissões ainda vão continuar existindo como são, sem o uso de inteligência Por um bom artificial, tempo. mas não sei, tendo a duvidar, assim, pelo ritmo que as coisas estão indo. Tenho visto cada vez mais pessoas comuns, como você falou, usando para diferentes coisas na vida, assim. Então, se isso vai virar nossa forma de buscar, comprar, tomar decisão, Acaba que todo mundo vai se adaptar, né. provavelmente vai mudar bastante como a gente consome as coisas também. Boa, na Ivope, a gente atende empresas de diversos tamanhos e de setores muito diferentes, né. E a gente tem o viés para uso de inteligência artificial para todo mundo, é curioso. Hum. E quando a gente fala com o pessoal do quinto andar, a receptividade da inteligência artificial é uma coisa. Quando a gente fala para um cara de uma indústria tradicionalista de minério pesado, É. o cara normalmente fala assim: "Legal, meu chefe vai adorar esse insight", mas a gente não tá pensando nisso ainda, né. Então, existe sim uma exposição maior para produtos digitais,
né? A gente conversou aqui com alguns outros participantes que deixavam isso claro, mas também deixa claro que tá todo mundo um pouco de olho ali, esperando o que que vai acontecer, né? Para não ficar para trás. Mas tem mais gente meio que olhando de longe do que botando a mão na massa, né? E eu acho que essa parte de incentivar e de dar ferramenta e de treinar tem sido o diferencial entre a empresa que aproveita primeiro e aquela que depois vai ser o follower, né? É. E vai começar, mas vai todo mundo usar. E não sei se você sabe de como tá isso fora do Brasil, assim, porque também eu ouvi muita gente indo recentemente para tipo, Vale do Silício, essas coisas, e que lá não se fala de outra coisa, né? É Não sei só se também isso. tem isso de que lá é a bolha da bolha, Aham. mas que a gente seja mais avesso a risco aqui, né? Assim, culturalmente, tá todo mundo meio nesse vou esperar para ver e Mas sabe uma coisa curiosa? Que talvez faça sentido para você ou talvez não? A Evope entrega a plataforma com IA e o cliente tá usando e nem sabe que tem IA. Mas eu tô atendendo mais gente com menos esforço ou com menos custo. E no final, para o cara lá do outro lado, tanto faz quem tá rodando a roda, exato. né? Uhum. Então, internamente acaba valendo a pena pra gente fazer algum tipo de investimento. É, parece que não, mas a gente tá acabando o tempo já. Eu falo, hein? Passou bastante, passou bastante. Papo muito bom. É, e antes de partir para o agradecimento, eu queria ouvir de você uma reflexão para deixar aí para o mercado, para deixar para a galera que está aprendendo também sobre inteligência artificial, qual que é a dica ou a regra de ouro? Talvez ainda não temos aí um voto de Minerva, né? Uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Mas o que que você vê de produtivo para essa pessoa olhar para a tecnologia, olhar para dados e conseguir extrair o máximo daquilo que ela pode naquele momento? Uhum. O que eu tenho tentado fazer é, com o mesmo modelo mental, assim, vamos falar, de tomada de decisão, de pegar um problema, quebrar ele, em hipóteses e caminhos e análises, eu tenho pensado como inteligência artificial pode me ajudar nisso. Com, né, as ferramentas que eu tenho essa oportunidade de estar trabalhando num lugar que me dá acesso. E falar com outras pessoas. A gente estava até conversando num grupo de mulheres lá que a gente tem, de diversidade. Que tem até esse é outro tema, um podcast inteiro sobre vieses aí também, já em inteligência artificial. Mas trocar mais ideias ali. Será que alguém ali já pensou nisso? Como tá todo mundo aprendendo, a gente pensou talvez em fazer fóruns de troca, 1 hora semanal, que entra quem quiser e vai lá e compartilha como usou inteligência artificial para alguma coisa no dia a dia e aquilo funcionou. Então, o que eu tô tentando fazer é isso, assim, não É o dividir para somar? dividir para somar e se questionar também. Acho que ser humilde também para falar assim, ó, né, aquele medo que eu te falei que eu fiquei ali a hora que eu vi, meu Deus, vou ter que aprender tudo. Talvez olhar para um outro ponto de vista e falar assim, que legal, tenho novas coisas para aprender ainda e tá todo mundo aprendendo e talvez seja uma forma de pessoas, por exemplo, a gente estava até conversando, não sabem programar. Uhum. Talvez a inteligência artificial te ajude. A pessoa às vezes pensa assim, nossa, eu não sei programar, então eu tô mais distante ainda de uma coisa que é muito técnica. Não, quem sabe agora com inteligência artificial você Não precisa não aprender a precisa programar. mais programar. Uhum. Você consegue chegar num mesmo ponto ali, só dando direcionais, e quem vai fazer a programação para você é a inteligência artificial. Então, acho que o jeito que eu tô tentando encarar. Isso no trabalho, tá, Dana? Fora da vida, eu tô cada vez mais desconectada. Tem que ter um Cada equilíbrio, né? vez mais desconectada. Mas no trabalho, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem mesmo de falar assim: são ferramentas que talvez vão democratizar, assim, o acesso à tomada de decisão, melhorar a produtividade. E acho que a gente vai ter que se adaptar. Boa. Queria te agradecer em nome da Evope. Meu nome, principalmente, por todo o esforço que você tá aqui, se deslocar de casa para cá e tudo mais. Foi uma troca muito rica. A gente tem investido muito tempo em convencer as pessoas de que é possível, dá tempo de aprender. E eu acho que essa conversa foi bem por esse lado aí, né? Que Uhum. dá para
fazer mais, estudando um pouquinho e ainda entrar nesse trem, né? Ainda dá tempo de chegar. Obrigado por vir até aqui, dividir suas opiniões, dividir um pouco da visão de mercado que você tem, que você construiu e dizer que as portas do Evolp estão sempre abertas para a gente fazer troca. Bem-vinda Obrigada, aqui, seja a Dan. primeira de muitas vezes que a gente conversa assim. Adorei, brigadão. Valeu, valeu, gente!